Seguindo nosso vídeo de Raiden vs Shiva, houve um conflito no meio deles que muitos acharam ainda melhor que a luta principal, Loki vs Buda, com a participação especial de outros deuses e humanos. E já aproveita para deixar o like também para não perder nenhum vídeo de Schumacher no Valkyrie e suas lutas. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho que temos certeza que vocês não vão se arrepender. Com Loki saindo da arena durante a luta de Shiva vs Raiden, vimos um deus misterioso andando por um corredor com seu pirulito, chegando em um jardim todo decorado e uma fonte em seu centro, e o deus nórdico sentado no meio, esperando chegar ao mesmo local que ele. Era o deus Buda, e ao ficarem frente a frente, sorri perguntando se ele não gostaria de participar também das lutas. E ambos ficam em silêncio, mas questiona se eles vão lutar ou ele vai seguir sentado. Mas a expressão do nórdico muda de séria para animada e descontraída, afirmando que eles começaram com o pé errado. Havia algo que ele queria perguntar para ele, contando que nesse torneio foi a primeira vez que ele viu uma Valkyria executar o Volund, e que não deveria ficar tão animado assim por isso, porque ele tem ficado completamente desapontado com algumas coisas, e um estranho sentimento sobre tudo isso desde o início. O que ele quer dizer é que estes humanos tomam o poder dos deuses e os usam para os encurralar, e assim mataram dois deuses. A habilidade das Valkyrias de fazer um Volund elas sempre tiveram? Em momentos, os pássaros escutavam enquanto ele estava suspeito. E Loki continua, não importava o quanto ele pensa nisso. Um deus não pode perdoar uma Valkyria por ser uma traidora. E acabou de lembrar que a única coisa que pode fazer o Volund ser possível é o seu método, perguntando para ele se não havia algo parecido no budismo, apontando para o deus. Se duas pessoas perderem a vida uma da outra e põem uma delas sobre a mesma Lotus, isso traz o potencial completo de uma delas. Este é o poder chamado o destino em comum, isto que o Volund é, e foi feito para ser possível para ir até mesmo contra os deuses, ao apostar a vida de uma Valkyria. Esta é a única aplicação lógica para a existência do Volund, e pede perdão por vagar um pouco, e pede a opinião de Buda, que afirma que a explicação dele foi muito complicada e por ser tão longo, não prestou atenção em mais da metade dele, e fala para ele ser direto e perguntar de uma vez, surpreendendo Loki que pede perdão, e falam que as coisas se animaram na arena, e querendo retornar para a ação vai facilitar para ele, perguntando com um sorriso amedrontador se ele era um traidor, e sorrindo também, Buda responde com sarcasmo e se eu for, e Loki ia o matar, e ambos emanando uma energia de raiva e ódio, e interrompendo eles, ouve uma música de longe se aproximando deles, que toca no Ano Novo do Japão, aparecendo um boneco gigante que viu mais entidades, falando que o traidor receberá um Monte Tenchu, apresentando todos os seus nomes incluindo Bishamonten, que está na lista de lutadores do Ragnarok, os 7 pilares, os executores celestiais, os 7 deuses da sorte unidos ali, e Loki comenta que os bizarros chegaram, e Ebisu, um dos deuses, vai até Buda, falando que já faz um tempo, e se ele não quer estar no céu e comemorar, e o mesmo responde que não se pode comer doces no céu, e sem algo doce para morder seria muito ruim. E ele diz que era um fedelho sem vergonha, e ao tentar tocar nele, Buda cospe o cabo do pirulito mordido e perfura a palma da mão dele, rindo em sua cara, e com raiva, Ebisu fala que ele não tem dignidade e para matarem Buda, apontando também uma arma, e Loki voando na frente dele pede para eles relaxarem, não estava protegendo ele, mas era ele que queria para não roubarem a sua presa, ou irão se arrepender, dizendo como uma brincadeira, porém também uma ameaça. E Buda diz que não se importava mais, se eles queriam lutar, iam até ele. E de repente aparece alguém falando que desde quando o céu é tão barulhento? Todos esses caras juntos foram uma pessoa só, sejam deuses ou humanidade, nenhum dos lados mudou, se perguntando se Poseidon também era da mesma forma. E Loki pergunta o que ele faz ali, ele já teve seu próprio show, mas responde que ele não gosta de se sentir inútil. Aquele que matou Poseidon, Sasaki Kojiro, a espada em auxílio. E o deus irritado pergunta se ele sabe com quem está se metendo. E surge mais uma figura, perguntando se havia outro espadachim por ali, falando que tem tantos deuses ali, dizendo que ele nunca perdeu uma luta em sua vida, e fala que mal pode esperar para brincar com todos eles, e por favor deixe ele se divertir também. Era Okita Souji. E os humanos ao lado de Buda, o protegendo contra os outros 7 deuses da sorte e Loki. Era um guerra que queriam ali, então é guerra que terão. Então estava juntos o ajudante de Okita Souji, percebendo uma bandagem na barriga de Sasaki, perguntando se ele estava bem. E o tal responde que estava tudo certo, afirmando que cobriram um buraco em seu estômago e que os médicos dali são incríveis. E Loki diz que deveriam ter ficado na cama, mas já que foram até ali, realmente vão morrer. E Sasaki diz que os deuses ficam falando que é tudo deles, tudo da bola deles,
eles, como se tudo fosse acontecer como eles querem. E Loki afirma que não é como fossem, já estão. Yukita menciona que ele é um deus mau, e estava tudo bem em cortá-lo. E Kondo, seu ajudante, diz que sim, e que não vai dar nada além de seu melhor. E antes que Loki pudesse avançar, Ebisu fica em sua frente, pedindo para ele acabar com ele e se vingar pela sua mão. Ao ver Buda, ele estava bocejando, e se irrita ainda mais, atirando 4 vezes nele, que vai arrancar suas cabeças. Mas Buda desvia rapidamente, acertando a fonte no meio de todos e a derretendo, perguntando de onde é que ele estava mirando. E o deus fala que ele não deveria estar quebrando coisas como uma criança, surpreendendo eles que havia desviado naquela distância sem nenhum arranhão. E Loki interfere, falando que ele deveria somente, enquanto saiam correntes pelas suas mãos, dar o fora. E enquanto ia atacar ele e os humanos, alguém acerta o chão com força, dizendo que já chega, pois estavam cheios de energia. Era Zeus e Odin com seus corvos. Ele afirma não saber o que estava acontecendo ali, mas ele estava desagradado com a briga deles. E os corvos falam para eles pararem de começar uma merda um com o outro. É absolutamente estranho que deuses companheiros escolham lutar entre si, deixando Okita surpreso que os corvos sabem falar. E os 7 deuses da sorte reclamam que eles são os executores celestiais e que eles não têm direito de atrapalhar. Mas quando Odin fala para eles pararem, todos ficam calados, por ter uma aura muito intensa. Quebrando o silêncio, Loki dá um pequeno espirro, avisando que acabou com todo o clima, e fala que vai voltar a ver a luta e adeus para Buda. Assim todos se retiram. Mas antes de desaparecer, Bishamonten fala que traidores receberão a punição divina. Yukita e Sasaki voltam para seus aposentos, ver a luta que estava acontecendo, e o velho pede desculpas se os patrões atrapalharam, e Zeus se aproxima de Buda, que era para ele voltar também, mas não vai causar mais problemas. Mas o deus dormia durante toda a explicação e acorda rindo dele. E o próprio deus do cosmos se aproximando dele e se juntando à risada, mas ele morde o pirulito com raiva, falando que o único que pode ir contra ele em todo o céu e a terra é ele mesmo. E Zeus, sem saber o que fazer com ele, nesse ritmo o Ragnarok não estava indo como esperavam. Não é líder nórdico, e avisa que vai voltar para a arena, e assim se retira. E então vemos uma nova expressão em Odin, um sorriso se abaixando, assustando todos os seus corvos e destruindo as flores com seu próprio poder sem nem mesmo tocá-las. O que é uma enorme evolução para um deus que não vimos nenhuma expressão até agora, além de indiferença em todo o Ragnarok. Gostaram desse vídeo? Então já deixa nos comentários se vocês querem a próxima luta de Buda vs Zero Fuku, e o seu like que ajuda muito o nosso canal a ter mais conteúdo exclusivo para você, que é fã de Shimatsu no Valkyrie, Boku no Hero Academia ou Tokyo Revengers, e nos vemos no próximo vídeo!